Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 1. Diz assim o texto: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casa na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-las. O texto que fizemos leitura está nos trazendo uma informação, e a informação é essa: Davi construiu um palácio para sua residência pessoal, construiu casas que ficaram a serviço do rei, na cidade de Davi, na cidade chamada de Jerusalém, e o texto nos diz que ele construiu uma tenda para abrigar nesta tenda a arca da aliança do concerto entre Deus e a nação de Israel. A arca da aliança foi construída nos dias de Moisés. E na época verotestamentária, a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Essa arca trazia dentro dela, por ordem de Deus, uma cópia, uma réplica dos 10 mandamentos. Havia um recipiente com o maná que Deus dava para a nação de Israel se alimentar durante os 40 anos no deserto. E havia também dentro dessa arca a vara de Arão, primeiro sumo sacerdote de Israel, que tinha florescido uma vara seca de amendoeira. Deus fez florescer. Quando houve uma questão entre os líderes das tribos, os príncipes, que achavam que Arão não tinha sido escolhido por Deus, achava que Arão tinha sido escolhido por Moisés, porque Moisés era irmão biológico de Arão. Em cima da arca da aliança havia uma tampa que a Bíblia chama de propiciatório. Havia uma imagem de 2 querubins que ficavam posicionados de frente um para o outro, em símbolo de reverência, e a glória de Deus por algumas vezes descia no propiciatório, na tampa da arca da aliança, e Deus manifestava o seu poder. Quando Davi assume oficialmente o cargo de rei da nação de Israel, eu acho interessante que existem bênçãos que elas são liberadas por Deus, mas Deus usa um fator chamado tempo para poder liberar o uso desta bênção. Isso aconteceu com Davi, acontece com a gente também. Davi foi ungido rei de Israel 4 vezes. A primeira unção de Davi não tinha plateia, não tinha profeta, não tinha sacerdote, ninguém ficou sabendo. Está na Bíblia, está Salmo 89, verso 20. O salmista chamado Etã, ele disse que Deus gritou no céu e disse: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Nesta primeira unção de Davi, ninguém da terra ficou sabendo, porque existem escolhas que Deus faz, que não é revelado a princípio para a sua família. E eu vou dizer uma coisa bem interessante aqui nessa noite. Tem pessoas que estão sentadas na nave desse ginásio nessa noite, que vocês estão emprestados a Mirassol do Oeste. Por quê? Porque Deus me deu uma revelação, que algumas pessoas que estão aqui cruzarão fronteiras, porque Deus os levará para outras nacionalidades, porque isso é um projeto que está no coração de Deus, e você vai se lembrar desse dia. Quem acredita em palavra profética? A segunda unção de Davi nós conhecemos, segundo Samuel, 1 Samuel,
16:13. Foi aquela unção que eu chamo ela de unção doméstica ou familiar, porque só tinha o profeta Samuel, o pai e a mãe de Davi e os seus irmãos biológicos. Quando Deus deu uma ordem para Samuel, o texto diz em 1 Samuel 16 que Deus falou assim: Samuel, encha o seu vaso de azeite, venha que eu vou lhe enviar à casa de Jessé o belemita, e você vai ungir. Eu gosto de uma tradição da King James atualizada, que o texto diz assim: tu vais ungir, Deus falou para Samuel, um filho de Jessé, aquele que eu apontar o dedo. E a Bíblia diz que estendendo Deus a sua mão, quem poderá fazer a mão de Deus voltar atrás? Davi tinha outros irmãos, inclusive 3 irmãos que eram soldados do exército de Saul na época: Eliabe, Abinadab e Samar. Porém, Deus não tinha projeto com esses irmãos biológicos de Davi. Davi tinha um 4º irmão chamado Eliú, um 5º chamado Radai, um 6º chamado Ozem e um 7º chamado Natanael. Mas tinha sido Davi que Deus tinha estendido o dedo. Vou dizer uma coisa para você: tem coisas que Deus vai fazer em você, através de você. Eu sei que você não é filho predileto de Deus e nem é insubstituível. Talvez tenha gente melhor que você, mais capacitado do que você, mas eu não sei explicar como pregador, porque tem pessoas que Deus tem escolhas particulares e ninguém consegue substituí-la. Eu não sei, prefeito, qual é o critério de Deus para escolher pessoas para determinadas funções. Eu não sei se Deus avalia a altura, a cor da pele, a cor dos olhos, a intelectualidade. Eu não sei qual é o critério de Deus. Só sei que Deus escolhe gente analfabeto, como também escolhe pessoas que são acadêmicas. Deus escolhe quem quer, quando quer, para fazer o que Ele quer que seja feito. E eu não vim pregar aqui para uma plateia qualquer. Eu vim pregar para moças e rapazes, senhores e senhoras que estão dentro de um projeto de Deus, projeto da salvação e projeto de coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Você acredita nisso? Deus permite Samuel ir na casa de Jessé ungir Davi. Agora, toda bênção, para chegar até nós, ela passa por algumas adversidades. Existem algumas incertezas, alguns intempéries. Quando Deus falou para Samuel e ungir Davi lá na casa de Jessé, o profeta Samuel conhecia o rei atual, a saber, Saul. Sabia que Saul era um homem arrogante, prepotente, sem afeto natural para com ninguém. E Samuel falou assim: Deus, se Saul ficar sabendo que eu vou ungir um filho de Jessé a rei, ele vai mandar me matar. Deus falou para ele: não se preocupe, porque eu dei o projeto e eu tenho tudo na minha mão e vai acontecer do jeito que eu quero. Sabe o que é que Deus disse para Samuel? Pega um novilho aí onde você mora, em Ramá, e você vai atravessar até chegar a Belém. E quando lhe perguntarem, você vai para onde? Você diz: eu vou na casa de Jessé, o belemita. Deus, quando ordena alguma coisa, Ele se responsabiliza. Nada vai impedir o projeto de Deus, nada vai interceptar. Não tem demônio, não tem macumba, não tem crise. Pode acontecer o que tiver que acontecer, mas Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Terceira unção de Davi, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4. Ele foi ungido pelos homens de Judá e reinou em Hebrom 7 anos e meio. E a quarta unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Ele foi ungido pelos 12 anciãos de Israel e se tornou rei das 12 tribos de Israel. Agora, interessante que Davi, quando se torna rei, ele começa a colocar em ordem
o que precisava ser colocado no seu reinado, aquilo que precisava ser restaurado. Mas uma coisa interessante ele fez: se preocupou em ter no reinado dele a presença de Deus. O camarada pode ter sucesso com as suas habilidades, com as suas amizades, com as suas técnicas, mas se não tiver presença de Deus, uma hora o amigo vai trair, as habilidades vão falhar, mas a presença de Deus não. Aonde tem presença de Deus, tem cuidado de Deus. Aonde tem presença de Deus, tem socorro de Deus. Ande com a presença de Deus, porque quando você precisar de Deus, Deus vai dizer: estou aqui. Eu tenho um prefeito amigo meu lá numa cidade do Maranhão. Toda sexta-feira ele faz um culto. Eu preguei nesse culto lá, lancei a rede, Jesus salvou muitas almas, e fui orar na prefeitura. Ele disse: pastor, eu não quero ser prefeito dessa cidade sem a presença de Deus. O povo me elegeu, confiou em mim, mas eu preciso depender de Deus. Eu quero que Deus ilumine minha mente. E é interessante quando alguém depende de Deus, porque o sucesso virá debaixo da providência de Deus. Davi disse para alguns homens: eu quero construir uma tenda, porque eu estou sabendo que a arca da aliança está em uma cidade chamada Obed-edom. Lá na casa, está lá na casa de um homem que não se preocupou muito com a presença de Deus, na casa de Abinadab. O rei anterior, nós sabemos que era Saul, e ele não se preocupou nunca com a presença de Deus. Ninguém vai achar na Bíblia Saul interessado na arca da aliança. Por quê? Porque não gostava da presença de Deus. Davi agiu diferente. Disse: eu vou fazer uma tenda e eu vou buscar a presença de Deus para Jerusalém. E o texto diz em 1 Samuel 6 que Davi juntou 30 mil homens, soldados de sua confiança, e disse para eles: nós vamos lá na casa de Abinadab e nós vamos trazer a presença de Deus. Davi traçou um projeto. Olha aqui, que eu preciso dizer uma coisa para você. Tem projetos que nós traçamos, que nós projetamos, mas se não for direção de Deus, se precisar, Deus vai até desmanchar, porque Ele quer que seja feitas as coisas na direção dEle, para o nome dEle ser glorificado. Davi pega esses 30 mil homens, dá uma lista dos instrumentos que precisavam ser tocados no culto com o translado da arca. Davi manda fazer um carro novo e vai com esses 30 mil homens, todo mundo empolgado. Chegam à casa de Abinadab. Abinadab não faz nenhuma objeção para a arca da aliança vir. Abinadab é pai de 2 filhos, o nome de um Uzai e o outro Aio. E eles colocam a arca da aliança em um carro novo, e lá vem o translado da arca. Quando ele chega no lugar reto, igual esse cimento aqui, chamado de Eira de Nacon. Se você fizer uma pesquisa desse local, era um local plano, sem buraco. Eu já vi alguém dizer que a arca caiu porque balançou nos buracos. Não tinha buraco na Eira de Nacon. Era um lugar plano. Porém, Deus precisava desmanchar o plano de Davi para executar o dele. O texto diz que quando o carro vem puxando, sendo puxado pelos bois, trazendo a arca começa a cair, os bois tropeçam no lugar plano, e um moço chamado Uzá estende a mão para a arca. Por que Uzá estendeu a mão para a arca? Porque ele sabia que se a arca da aliança caísse no chão, Deus era capaz de abrir a terra e engolir Davi, rei de Israel, os 30 mil homens. Ele se sacrificou para salvar talvez a vida do rei, e a Bíblia diz que Deus o matou por causa dessa imprudência. Aquele culto que Davi preparou com muita vontade de trazer a arca da aliança, se transformou numa tristeza. E o texto diz que ele deixa a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-edom e volta para Jerusalém, decepcionado, frustrado. Vou dizer algo para você aqui nessa noite: todo projeto feito até hoje, fora da presença de Deus, vai ficar para trás, porque o projeto novo que Deus vai lhe dar, a presença nova que Deus vai lhe dar, vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. Davi volta para casa decepcionado.
Os 30.000 homens que foram com ele voltam, com certeza, murmurando de Davi, reclamando o que é que tinha sido feito de errado, que morreu Uzá e a Arca da Aliança não veio para Jerusalém. Davi ficou em casa durante 3 meses, refletindo, fazendo uma autoavaliação e olhando o que é que ele tinha feito de errado, e ele começou a orar a Deus. Todas as vezes que nós começamos a orar a Deus, Deus começa a nos levar a fazermos um olhar introspectivo. Que tipo de olhar é esse? Você começa a olhar para dentro de você e você percebe se tem vestes manchadas, vestes que Cristo limpou com o seu sangue. Eu preciso lhe dizer que a Bíblia diz em Isaías 61:10 que nós fomos vestidos com vestes de salvação. Essas vestes custou preço de sangue de Jesus, o preço do sangue do Cordeiro. E a única forma de nós detectarmos se as vestes estão sujas é quando nós fazemos um olhar introspectivo, porque achar pecado nos outros é fácil, achar defeito nos outros é a coisa mais fácil. Jesus uma vez disse assim: tira o argueiro do teu olho, hipócrita, porque você está olhando a trave que está no olho do seu irmão. Quando nós olhamos para nós, nós descobrimos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos defeitos. E foi isso que Davi fez. Davi orou a Deus, e Deus disse para ele: Davi, você fez 2 coisas por conta própria que eu não aprovei. Irmão, a coisa melhor que existe para um crente é quando ele está fazendo alguma coisa errada, que Deus chega e encurrala ele e diz para ele: isso aqui não combina com santidade, isso aqui não combina porque com quem está de vestes brancas, isso aqui não combina com você que está dizendo que vai ser arrebatado, isso aqui não combina com você que está participando da ceia do Senhor, isso aqui não combina com você que está no púlpito, que está num grupo, isso não combina com você. Sabe o que é isso? Graça e misericórdia de Deus. Porque quando Deus chega a nos encurralar e fala isso, é porque Ele está dando um choque de realidade em nós e nos mostrando que as vestes sujas precisam ser limpas pelo sangue de Jesus. E eu tenho uma notícia para te dar: o sangue de Jesus está disponível para limpar vestes sujas que porventura estão sujas aqui nessa noite. Aleluia! Deus disse: Davi, primeira coisa que você fez errado, você colocou a Arca da Aliança em um carro novo. Você se esqueceu de um mandamento que eu dei para Moisés. Está escrito na lei, em Números capítulo 7. Deus tinha dito para Moisés: Moisés, escreve como mandamento perpétuo, que só os coatitas podem levar no ombro a Arca da Aliança. Quem eram os coatitas? Só a título de informação. Os coatitas, eles eram descendentes de um dos filhos de Jacó, chamado Levi. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Eles são chamados na Bíblia, evangelista de Mar, de coatitas, meraritas e gersonitas. Esses 3 grupos que descendiam de Levi foram chamados para o sacerdócio. Só que Deus deu tarefas diferentes para eles, mesmo no sacerdócio. Alguns foram para o ministério dos levitas, outros foram para os sacerdócios. Então, quando chegou a hora de transportar a Arca da Aliança, Deus disse assim: eu não quero gersonita e nem merarita, só quem vai transportar a presença de Deus serão os coatitas, e será um mandamento perpétuo. Tem coisa, meu irmão, na obra de Deus, que Deus delegou para você. Faça aquilo que Deus inspirou para fazer, faça, porque tem coisas na obra de Deus que não é para a gente fazer, é para alguém que Deus permitiu. E foi o que aconteceu nos dias de Davi. Davi reconhece que tinha errado, olhou para essa situação, mandou chamar os coatitas e disse para eles: eu quero pedir perdão para vocês, porque eu roubei de vocês um direito legal. Se tinha um cara
que sabia reconhecer quando errava era Davi. Lembra quando ele cometeu o adultério com Betseba e matou Urias? Que o profeta chegou e denunciou, ele disse: eu pequei. Como disse o pastor Júnior de manhã aqui, ele não terceirizou as vestes sujas dele. Ele disse: o pecado está comigo, foi eu que pequei. Porque, irmão, se você quiser terceirizar ou transferir a sua culpa para alguém, não vai funcionar. Porque quem vai perdoar você é Jesus. Se o pecado você cometeu, a veste está suja, o sangue de Jesus tem poder para limpar, mas precisa que você reconheça. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, tem sangue de Jesus para limpar vestes sujas. Aqui nessa noite eu vou repetir para você dar um glória aqui nesse ginásio: tem sangue de Jesus para limpar veste suja. Eu já disse nos 4 cantos dos meus amigos nas redes sociais que eu estou pregando em Cuiabá e na região do Mato Grosso, e o povo daqui é crente, o povo cuiabaense são crentes, o povo do Mato Grosso são pentecostais, gostam de Bíblia, gostam da presença de Deus. E eu queria que você levantasse sua mão e desse o seu melhor glória para Jesus aqui nesse lugar. Deus disse para Davi: já reconheceu o primeiro pecado, mas tem mais um. Lembra que eu falei para vocês que Davi fez uma lista dos instrumentos que deveriam tocar no culto? E nessa lista que Davi fez, ele eliminou 2 instrumentos que Deus tinha ordenado que fossem tocados nos cultos em Israel: trombeta e buzina. Está escrito em Números capítulo 10, versículo 9, Deus disse assim: toquem a buzina e as trombetas, porque eu ouvirei do céu e descerei para livrar. Lembra de Êxodo 20, quando Deus desceu para falar de forma verbalizada com o povo? Deus desceu no monte e ouviu-se um barulho de buzina e de trombeta. Esse negócio de barulho pentecostal não é da agora não, não é do dia de Pentecoste não. No Velho Testamento havia barulho nos cultos, havia movimento nos cultos. E enquanto a igreja estiver aqui, independente do lugar que ela se reunir, vai ter glória, vai ter língua estranha, vai ter profecia, vai ter poder de Deus, porque a presença de Deus não se manifesta no teto desse ginásio, é em você que a presença de Deus se manifesta. Salmo 29, verso 9. A Bíblia diz que no templo de Deus todos dizem glória. Jesus só vai encher você do Espírito Santo se você o convidar através da adoração. Pode prestar atenção, que se você está no culto, eu estava num culto lá em Santa Catarina, que eu moro lá há 21 anos, e eu estava num culto, e o culto estava pesado, igual o pastor Ademar sentiu aqui, orou, e Deus deixou o culto leve. Eu estava num culto parecido com esse, e o culto estava pesado, e eu fiquei procurando um culpado para o culto. Eu disse: meu Deus, quem é que não está adorando aqui, que o culto está pesado? Procurei um culpado, procurei outro. Aí eu disse: sabe de uma coisa? O problema do culto deve ser eu, que não estou adorando. Aí me lembrei do que Paulo disse aos Romanos: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu fechei meus olhos e comecei a dar glória a Deus e adorar. Daqui a pouco as lágrimas desceram, eu comecei a falar a língua, comecei a sentir uma alegria. O irmão que estava perto de mim começou a falar a língua, a igreja incendiou. Daqui a pouco o pregador se encheu do Espírito. Houve uma movimentação tão grande naquele culto, porque nós decidimos dar glória para aquele que está sentado no trono. O culto é coletivo no aspecto da reunião, mas o culto é pessoal. É você quem faz seu culto a Deus. Quem vai fazer culto a Deus, levante a mão e dê o seu melhor glória aqui nessa celebração da mocidade nessa noite. Nós, pregadores, pastores, batizamos com água, mas com o Espírito Santo. Quem batiza é Ele, e Ele não vai batizar ninguém de boca fechada, nem de olho aberto. Tem que adorar para poder a presença de Deus descer.
Deus disse: Davi, manda colocar os instrumentos no culto que você vai fazer, trazendo a arca da casa de Abinadab. Davi reuniu os 30.000 homens e disse para eles: sabe por que nós não trouxemos a arca 3 meses atrás? Porque eu cometi 2 erros. Eu tirei o direito dos coatitas de trazer a arca do concerto. E eu tirei as trombetas e as buzinas, que eram instrumentos que Deus mandou tocar. Mas agora nós vamos. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos agora pegar a arca da aliança, colocar no ombro dos coatitas, porque eles estão autorizados por Deus. E quando Deus autoriza, Ele se responsabiliza. E esse congresso tem autorização daquele que está sentado no trono. É por isso que houve tanta guerra, tanta barreira. Mas vai ter também muita bênção. Vai ter muita gente batizada com o Espírito Santo, muita gente curada, muita gente abençoada, porque a presença de Deus sobrepõe a ação do nosso adversário. Davi disse: nós vamos dar 6 passos com a arca da aliança. Os coatitas darão 6 passos. Cadê o tecladista? Sabe fazer barulho aí de pá, de bateria no teclado? Consegue? Não, tem um cara da bateria aí. 6 passos. Chegaram na casa de Obed-edom. A mulher dele era estéril, estava grávida. Porque a presença de Deus, onde ela chega, ela traz milagre. Aonde a presença de Deus, se a mulher for estéril, começa a ser mãe de filho. É a presença de Deus que faz isso. Olha só, chegaram lá, Abinadab, ou seja, Obed-edom, estava tão acostumado com a presença de Deus na casa dele, que ele disse: Davi, deixa eu ir morar em Jerusalém, pelo menos para ficar perto da arca. O texto diz que ele se tornou porteiro da arca lá na tenda, porque Davi não fazia acepção de pessoa e sempre estendia a mão para quem amava a presença de Deus. E Davi disse: bora levar a arca daqui para Jerusalém. Estão prontos com a tida? Estão. O pessoal das buzinas estão prontos? Estamos prontos. Vamos dar 6 passos com os coatitas com a arca. E começou: 1, 6, para. Vamos oferecer um sacrifício a Deus. Irmãos, Davi veio fazendo o culto da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém. O culto foi demorado, mas a presença de Deus começou a invadir aquele lugar. E Davi foi buscar a arca, todo vestido de majestade real, a coroa real, as vestes reais. Ele foi com aquela pompa, mas a presença de Deus começou a mover aquele culto. A presença de Deus começou a descer na tampa da arca da aliança, e Deus começou a movimentar o lugar. E Davi disse: eu vou começar a adorar do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei. Eu nunca vi adorador escandalizar culto. Eu já preguei por aí, por esse Brasil afora, que eu vi gente pular, rodar e gritar. Essas coisas não escandalizam culto. Quem escandaliza é pecado. Presença de Deus não escandaliza culto. Quem é pentecostal, me dê um sinal aí para sair na câmara. Dê um sinal de pentecostal. Davi disse: eu vou tirar as vestes reais. Está pesando muito na hora que eu dou uma girada assim. Está na Bíblia. Ele tirou as vestes de rei, a coroa de rei. E está lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Você me abandonou? Deixa eu começar. Não, rapaz, o tecladista me abandonou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para, mais um culto. Está na Bíblia. Culto de 6 em 6 passos. Oh, culto abençoado. E Davi disse: eu vou tirar as vestes reais, porque eu não estou aguentando ficar sem adorar. Eu sou adorador. Davi disse: eu sou aquele que, se Davi fosse crente hoje, ele já tinha se levantado umas 3 vezes aí dessa cadeira. Tem um lugar que a gente chega por aí, que o pessoal não tem muito esse costume que nós temos em Santa Catarina, de ficar em pé, de levantar as mãos, e algumas pessoas olham meio assombradas. Eu não me escandalizo com isso, porque coisa boa é sentir a presença de Deus. Você vai assistir um jogo de futebol, aí você grita, vou contar um aqui bem quentinho.
Eu morava num apartamento. E eu tinha um vizinho que quando o Flamengo jogava eu sabia. Por quê? Porque ele batia nas paredes e gritava: Mengo! E o Flamengo está jogando hoje. Aí me chamaram para pregar num trabalho de adolescente. Eu nunca soube que aquele moço era crente. Quando eu cheguei lá, ele era o líder dos adolescentes. Sentou mesmo assim na minha frente. Cruzou as pernas. Ele tomou um choque que ele não sabia que era eu que ia pregar. Não tinha botado o cartaz do pregador. E eu comecei a pregar. A glória de Deus se manifestou em todo mundo, menos nele. Irmão, deu uma vontade de olhar para ele e dizer: ei, flamenguista, se você fizesse aqui o que faz na sua casa quando o Flamengo joga e ganha, que ele só fazia zoada quando ganhava, aí nós íamos ter um culto pentecostal. Meu irmão, Jesus é maior do que qualquer coisa. Jesus é maior do que os homens. Jesus é maior do que qualquer adoração que você dá para alguém. Tem gente dando mais glória e aleluia em outros eventos do que quando está no culto. Culto é para adorar. Você é assembleano pentecostal, então você tem direito de dar glória a Deus e aleluia no culto. Está lá Davi, rodando, dançando. E quando ele chega em Jerusalém, já está cansado. Eu fiz uma vigília lá numa cidade de Santa Catarina. Jesus batizou um adolescente com o Espírito Santo. Nós começamos de meia-noite às 6 da manhã. 6 da manhã ele já estava assim. Mas ninguém fazia ele sentar. O menino chega, estava verde de tanta presença de Deus que ele sentiu. Eu disse: senta, meu filho. Não, eu quero adorar. Ficou adorando inteiro. Davi chegou em Jerusalém, já meio cansado. E sabe quem está na porta dele? A esposa, Mical. Primeira esposa de Davi. Davi teve 8 esposas. Mas não é para o homem hoje ter 8 mulheres, não. A Bíblia diz que hoje é para ser casado e marido de uma só mulher. É o que a Bíblia nos ensina. Davi estava desobedecendo um princípio. Pastor, e os homens do Velho Testamento, Deus tinha mandado ter muitas mulheres? Não. Deuteronômio 17, 17, Deus tinha dito assim: quando os reis de Israel forem levantados, não multipliquem suas mulheres. Essa ordem é antiga. Então a mulher de Davi, Mical, filha de quem? Saul. O pai nunca foi crente. Tem um texto aqui que eu estava lendo agora ali, que Mical, uma certa vez, ajudou até Davi a fugir de uma perseguição do pai, mas ela tinha um bocado de ídolo que ela botava na cama e cobria com lençol, e ela adorava aqueles ídolos. Por quê? Porque ela nunca viu o pai dela adorando. Isso aqui vai para os pais. Pai, olha para essas meninas e para esses rapazes que são seus filhos. Eles vão seguir o seu exemplo. Eles vão seguir o seu. E não são as minhas pregações que vão fazer os meus filhos dar testemunho de mim. É o meu caráter. É quem eu sou com eles. Eu tenho uma filha de 28 anos casada que é líder da mocidade. Ela pega pesado no bom sentido com os jovens. Por quê? Porque aprendeu com os pais. Eu fui pastor dela praticamente a vida toda. Eu tenho um adolescente de 15 anos. A igreja que ele congrega, não tem muita gente não, é uma congregação pequena. E esses dias ele estava desesperado. Pastor, pai, eu não consigo arrumar uma namorada. Tem que tu estar preocupado com 15 anos. Eu vou arrumar um serviço para você. Todos os jovens da igreja um dia vão namorar e casar, isso é normal. Mas espere chegar a idade. Espere chegar o tempo. A minha esposa, que eu sou casada há 29 anos, ela fazia parte de uma congregação no interior. Só tinha 3 jovens. E todo profeta que ia lá dizia: o Senhor te levará pelo Brasil. Ela disse que teve umas horas que nem acreditava mais. Aí um dia chegou eu lá, solteiro. Ela estava orando. E dentro de um ano a gente casou. Foi. Hoje tem jovem da igreja, Edmar, que se puder trocar de namorada de mês e meio. Não, meu irmão. Você aprenda a ter princípio que você representa Deus. Namoro fora dos padrões bíblicos também mancha as vestes de um salvo.
Eu nunca vou pregar contra jovem namorar. Eu fui pastor de igreja há 20 anos. Os irmãos até brincavam comigo e diziam: pastor, o senhor fez tanto casamento aparecendo com Santo Antônio da igreja católica. Eu digo: não tem negócio de Santo Antônio não. Aqui tem ensinamento de Deus. É para fazer assim, porque os casamentos serão felizes debaixo da bênção de Deus. Mical olhou para Davi e disse: muito bonito. Eu vou usar uma linguagem que o nordestino entende. Muito bonito para a sua cara, Davi. Você, rei, sem as vestes reais, ainda dançando, envergonhando o povo, como vestido igual um servo. Davi olhou para ela e disse: você não sabe o que eu estou fazendo. Eu estou aqui adorando o meu Deus. O seu pai nunca adorou, nem nunca lhe ensinou a adorar. Seu pai era um perseguidor, aquele homem invejoso, cheio de espírito mau, que eu tinha que tocar a harpa para os demônios ir embora. Ele nunca lhe ensinou isso. Eu vou adorar, e por causa disso, você nunca vai ser mãe de filho. Aí Davi bota a tenda, ou seja, a arca na tenda. Eu quero que você leia só um versículo aí comigo. 1 Crônicas, eu vou falar rápido para não perder o tempo. 1 Crônicas 25, Davi chamou os levitas e contratou 288 homens. E disse: a partir de hoje, nenhum de vocês vão trabalhar em nada. Quem vai pagar o salário de vocês é o palácio do governo. E nós vamos fazer o que, rei? Vocês, de forma alternada, vão ficar na porta da tenda. A arca da aliança está lá dentro. E vocês vão fazer culto 24 horas. E começou o movimento na tenda, em frente à tenda de Davi. Começou os cultos. Lá na tenda de Davi, ninguém ia para confessar pecado, nem pedir bênção. Quem ia lá, já sabia que ia para adorar. Quando o rei estava cheio de problema para resolver, ele dizia: eu vou já lá na tenda dançar, diante da arca da aliança. E voltava renovado. Vocês sabem que a cultura judaica dançava. Irmãos, eu tenho dó de alguns irmãos brasileiros que nós estamos acostumados com essa cultura, que tem irmãos que é duro até para levantar a mão assim. Se for um culto na África, até na hora que eles trazem as ofertas na frente do altar, eles vêm tudo dançando. É uma questão cultural, e isso a gente respeita e entende. Só que Davi instituiu esses músicos para tocar a buzina, a trombeta, os instrumentos de pau, de faia, tudo que tinha de instrumento. Davi disse: é para tocar em frente à tenda, e quem quiser vir para o culto na tenda, está liberado a hora que você quiser. 3 horas da manhã o cara perdeu o sono, vou lá na frente da tenda adorar um pouquinho. Adorava 2 horas, voltava para casa. O tempo passou, a velhice chegou, Davi faleceu. O filho dele, Salomão, o que escreveu o tema do congresso: em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. Salomão assume o lugar do pai, recebe a planta da mão de Davi, por ordem de Deus, constrói o templo. Dentro do templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. A tenda foi tirada, ou seja, a arca foi tirada da tenda e levada para o Santo do Santo. E a tenda foi guardada num lugar para ficar de recordação. Acabaram-se os cultos na porta da tenda. As pessoas ouviam só a história que os mais antigos contavam, e diziam: era aqui que tinha a tenda. Era aqui que a gente vinha adorar. E quando foi um dia, Deus levantou um profeta chamado Amós, no ano 750. E o profeta Amós, ele disse, capítulo 9, versículo 11: Deus está com saudade da tenda de Davi. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando. Eu já falei isso algumas vezes. Eu fiquei pensando o seguinte: por que Deus sentiu saudade logo da tenda de Davi? Por que Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão? Abraão tinha tendas. Abraão era chamado de amigo de Deus, mas Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão. Por que Deus não sentiu saudade da tenda de Isaac, filho de Abraão, que é um tipo legal do próprio Cristo, que também tinha tenda? Deus não sentiu saudade da tenda de Isaac. Deus não sentiu saudade de tendas de Jacó. Deus não sentiu saudade das tendas de Jó, mesmo sendo um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Porque logo da tenda de Davi
Davi, Deus vai sentir saudade. Sabe por quê, irmãos? Porque na tenda de Davi tinha culto autêntico. Quem ia na tenda ia para celebrar Deus. Quem ia na tenda ia para adorar. É por isso que Deus sentiu saudade daquela tenda. E a Bíblia diz em Atos capítulo 15, que quando houve a primeira assembleia em Jerusalém, primeira reunião administrativa dos apóstolos, primeira convenção, Tiago, irmão de Jesus, foi dada a ele a palavra e ele tratou de alguns assuntos e disse assim: Deus vai reerguer a tenda de Davi que está caída. Eu fui obrigado a estudar para entender isso aqui. E eu descobri que a tenda de Davi hoje é você. Ah, pastor, isso não é heresia, eu vou mostrar na Bíblia. Evangelho de João 14, 23, eu vou ler para encerrar e orar por você. Se quiser conferir comigo, se eu fosse você, eu abria a Bíblia. Evangelho de João 14, 23. Você já pode ir ficando até em pé para a gente em seguida orar. 14, 23 do Evangelho de João. Eu vou pedir aqui para o coordenador da mocidade ler, por favor. Pega aqui o meu microfone, lê aqui, João 14, 23. Vá ficando em pé, por favor. Laona mais o Levi vão se preparar. O pastor Alexandre, lê aqui. Deixa o pastor Alexandre ler. Coloca o binóculo. Você é um homem elegante. Amém, muito obrigado. 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. E muito obrigado. Se alguém me ama, quem ama Jesus aqui, irmão? E quem é besta de dizer que você não ama? Você aqui, num culto cheio da presença de Deus. Olha o que é que o pastor leu. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Ele diz assim: meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Sabe quem é que transporta a presença de Deus hoje? Você. 1 Coríntios 3, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É você quem transporta a presença de Deus. É você que nós chamamos de tenda de Davi desta geração. Porque em você tem a presença de Deus, tem graça de Deus, tem a palavra de Deus, tem o amor de Deus, tem o poder de Deus. Você é a tenda de Davi desta geração. Quantas tendas nós estamos aqui nessa noite? Quantas tendas? Levanta a mão e dê glória para Jesus.